Então agora nós já entendemos que se a gente quiser fazer um shot apenas com uma planta, beleza, a gente pode fazer. Se a gente quiser misturar mais plantas, a gente também pode, porque o shot ele permite que a gente dê uma exageradinha. Claro que respeitando um limite de até 5 ou 6 plantas, né? A gente não vai passar disso, porque como é uma quantidade pequena que a gente está utilizando em uma colher de chá, né? Se você colocar muitas plantas, vai ter muita diversidade de planta e pouca quantidade de cada uma. Mas a gente pode permitir dar uma exageradinha, porque o shot, lembra, ele serve para dar aquele susto no nosso organismo. Eu fico repetindo muito do que eu já falei para vocês, porque eu sei que também é muita informação, tá? Então não se importem que eu fique falando e repetindo e voltando nos princípios dos preparos, porque eu acredito que isso possa ajudar a fixar um pouco melhor o conteúdo. Bom, então olha só, eu tô aqui com o shot que eu tava no vídeo anterior com vocês, que eu preparei, né, com espirulina, cúrcuma, pimenta e, casca de uva. Muito bem. Existem alguns aditivos para a gente colocar no shot. Um dos aditivos principais é algum ácido, como por exemplo um limão ou vinagre de maçã. A gente pode utilizar vinagre de maçã, uma colher para mais ou menos 50 ml de água ou um meio limãozinho espremido nessa água. A gente pode colocar ele junto com essa misturinha dos pós, não precisa ser separado, pode ser no mesmo preparo, certo? E também existem alguns outros aditivos, como um que eu gosto bastante, que eu vou falar dele em outro momento, né? Quando a gente entrar mais na questão de imunidade, alergias, enfim, mas que eu gosto bastante, que é o pólen desidratado. Então as bolinhas de pólen, se eu quiser, né? Eu posso pegar um pouquinho, mais ou menos, meia colher de chá, assim, um pouquinho só, e eu posso colocar aqui junto. Então deixa eu até mostrar para vocês como que ele fica misturado com a água. Muita gente não conhece o pólen e ele tem muitos benefícios que a gente vai conversar em outro momento e que vale muito a pena usar eles, principalmente numa época entrando no verão, início de primavera, mais ou menos na estação agora. Olha só, a gente mistura esse pólen com a água ela vai ficando um pouquinho turva, um pouquinho com uma coloração, mas as bolinhas do pólen não vão se misturar completamente, assim como não vão se misturar o pozinho das plantas que a gente está utilizando, mas a gente pode usar. Então, se eu quero, por exemplo, dentro dessa misturinha aqui de água e pólen, colocar uma colherinha na mesma quantidade do pozinho do shot, eu vou colocar um pouco mais de água, né? Em torno aí de 50 ml de água aproximadamente. Quanto é 50 ml de água se você estiver usando um copinho normal? É 3 dedinhos. 3 dedinhos de água é mais ou menos o que a gente precisa. Então, olha só, tem um shot agora que já está um pouco mais enriquecido, porque tem pólen aqui junto também. As bolinhas elas vão se diluindo aos pouquinhos, mas elas não vão derreter completamente. Como eu estava falando dos ácidos, né? Então, se você colocar algum ácido no teu shot, ele vai servir mais para a digestão. Lembra disso que nós já conversamos sobre isso. Então, se você precisa acelerar a digestão, você está com a digestão lenta, precisa, enfim, arrumar todo esse sistema digestivo aí, você coloca algum ácido, porque ele vai ajudar muito mais na questão pancreática e biliar, certo? Beleza, dá pra gente tomar o nosso shot assim, então acrescentar outras coisas além do nosso pozinho, certo? Dá inclusive para eu usar um chá. Eu tenho um chazinho de hortelã, por exemplo, eu tô com a hortelã na cabeça, né? Mas eu tenho qualquer chazinho pronto. Ao invés de pegar água, eu posso pegar aquele chazinho e fazer o shot com o chá. Mais uma forma de enriquecer. E outra maneira que a gente tem de enriquecer o nosso shot é utilizando tintura. Então eu, por exemplo, gosto muito da tintura de cúrcuma com pimenta preta. Eu acho que ela é mais fácil de tomar do que o shot com a cúrcuma e pimenta preta. Até misturadinho com outras coisas, beleza, né? Mas somente a cúrcuma eu acho que é um pouquinho mais ruinzinha de tomar. Então eu prefiro usar a tintura. Nesse caso aqui, posso colocar aqui dentro? Com certeza que eu posso. Então eu vou pegar mais ou menos umas 10 gotinhas.
Olha só, opa, coloquei aqui 11 gotinhas de tintura. É uma forma também de enriquecer. Se a gente for ver a forma como a gente utiliza a tintura, também é um shotzinho, né? A gente também pegamos aí mais ou menos 50 ml de água ou até meio copo, coloca as gotinhas e toma tudo de uma vez. A tintura já é um shot. Então, isso eu quero que vocês anotem no caderno. O shot pode ser feito de duas formas: com pó, somente com pó, e com tintura, ou os dois juntos. Então, nesse caso aqui, coloquei pólen, coloquei a misturinha dos pós, coloquei a tintura, e se eu quisesse eu poderia até espremer um limãozinho. Eu posso brincar com ele dessa forma. Diferente de um chá, por exemplo. Eu não vou fazer essa misturança toda que eu fiz com tudo isso daqui num chá. Por quê? Porque o chá ele é um pouco mais diluído, é uma quantidade maior. Então, tomar toda essa concentração num longo espaço de tempo, né? Uma xícara, 2 xícaras ficaria muito forte para o meu organismo. Mas aqui é só isso, é só um copinho, pouca quantidade. Então a gente pode dar uma exageradinha. São formas de potencializar o efeito dos shots. Lembrando que quando eu quero para digestão eu vou usar um limão ou o vinagre de maçã. Não é a coisa mais gostosa do mundo? Não é. Mas eu posso fazer isso. Se caso, por exemplo, eu tô com dor no corpo, o que eu posso colocar aqui no meu shot? Umas 2, 3 gotinhas de óleo de copaíba, por exemplo. Então aqui nessa misturinha eu coloco o olhinho de copaíba. Dá para ir brincando dessa forma. Eu quero que vocês experimentem, quero que vocês exercitem, façam os pozinhos. Se você não quer fazer, não tem pó em casa, compra o pó pronto da cúrcuma, das cascas, do gengibre e vai experimentando, que são formas muito fáceis. Olha só, isso daqui eu posso levar na bolsa, ou se eu tenho um potinho assim, eu levo na minha bolsa, não tem problema nenhum, não acontece nada. No trabalho eu pego uma colherinha, misturo 2 minutinhos, tá pronto, né? Não preciso aquecer a água, não preciso fazer a infusão, ficar esperando a infusão, ou ter a tintura também é super fácil, né? Mas são formas que eu trago para vocês de utilização da fitoterapia no dia a dia, fugindo um pouquinho agora dos chás, e que, claro, a gente pode usar chá, tintura, shot, tudo no mesmo dia, que não tem problema nenhum. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando de como usar essas formas fáceis, né? De usar as plantas, essas maneiras mais rápidas que a gente tem e que também são formas de suplementar o nosso organismo com princípios ativos e com nutrientes. Eu vejo você na próxima aula.